Olá, nós somos estudantes do curso de enfermagem da UEPB, turma 2025.1, e esse é o nosso seminário da disciplina de Anatomia Humana, ministrada pelo professor Lauriston Soares. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um tema fundamental para o entendimento do corpo humano, os músculos da cabeça e do pescoço. O nosso grupo é formado por Águida, que sou eu, Adila, Esmeralda, Gabriela, Gabriel, Késia, Raika e Tainara. Esse seminário faz parte da nossa avaliação da unidade 2 e a gente espera que vocês gostem e aproveitem esse conteúdo. Dando início à introdução, a gente vai começar falando um pouco sobre o sistema muscular da cabeça e do pescoço. Essa região ela é composta por músculos que trabalham em conjunto para realizar funções extremamente importantes e que fazem parte do nosso dia a dia, como, por exemplo, as expressões faciais, a mastigação, a deglutição, que é o ato de engolir, a fala e até mesmo o simples ato de você manter a cabeça erguida. E mesmo sendo em sua maioria músculos pequenos, eles têm um papel essencial. Afinal, eles são responsáveis por ações automáticas e conscientes, como sorrir, piscar, virar o rosto ou engolir. E para facilitar o estudo e a compreensão clínica, especialmente na área da saúde, esses músculos eles são organizados por grupinhos, de acordo com as suas funções, tá? E agora, falando mais profundamente sobre a importância desses músculos, é essencial destacar que eles estão ligados a diversas funções vitais do corpo. São eles que permitem que a gente mastigue, fale, expresse as nossas emoções e até mesmo possamos dar um diagnóstico clínico, né? Por exemplo, alterações musculares nessa região podem indicar doenças neurológicas, traumas ou infecções. Também não podemos esquecer da parte estética, tá? A musculatura da face e do pescoço tem influência direta na aparência, no envelhecimento da pele, na assimetria facial, e tudo isso afeta a autoestima das pessoas. E agora, gente, vamos entender melhor os principais grupos musculares da cabeça e do pescoço e o que cada um deles faz no corpo. A gente começa pelos músculos da mastigação. Eles são os responsáveis por abrir e fechar a boca, morder e triturar os alimentos. Sem eles a gente não conseguia nem morder um pedacinho de pão. E depois temos os músculos da mímica facial, também chamados de músculos das expressões. Eles são os que fazem a gente sorrir, franzir a testa, fazer careta, enfim, expressar as emoções, né? Eles são essenciais para a comunicação e convívio social. Outro grupo fundamental são os músculos do pescoço. São esses músculos que nos permitem virar o rosto de um lado para o outro, olhar para cima, para baixo e também manter a cabeça erguida ao longo do dia. Eles também são muito importantes para manter uma boa postura e quando estão tensos demais, eles podem causar dores e muito desconforto. Agora a gente vai falar dos músculos da língua. Muita gente nem imagina, inclusive, mas ela é formada por muitos músculos, tá? Eles são responsáveis por movimentar a língua durante a fala, durante a mastigação e na deglutição. Falando nisso, eles entram em ação agora, os músculos da faringe e da laringe, né? Eles que estão aí diretamente envolvidos na deglutição, que é o ato de engolir, e na fala. Esses músculos, minha gente, eles fazem com que os alimentos eles sejam direcionados corretamente para o esôfago e não para as vias respiratórias, o que evita engasgos. E a laringe, onde ficam as cordas vocais, é essencial para que a gente consiga emitir sons e se comunicar verbalmente. Por fim, a gente tem os músculos do palato, que ficam no céu da boca, e eles têm uma função muito importante, que é ajudar a separar as vias respiratórias e digestivas durante a deglutição, evitando que o alimento siga para o lugar errado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de músculos presentes na cabeça e no pescoço, e como danado eles funcionam. Então, assim, basicamente os músculos da nossa cabeça e pescoço são músculos estriados esqueléticos. E o que é que significa isso, Águida? Gente, a palavra estriado vem de uma característica muito interessante desses músculos. Eles têm uma aparência listrada, como se fossem riscados, sabe? E esses músculos estriados esqueléticos são voluntários, ou seja, a gente pode controlá-los conscientemente, tá? E agora a gente vai fazer uma breve comparação com outros tipos de músculos que também fazem parte do nosso corpo, mas com características bem diferentes. O primeiro exemplo é o músculo liso, que é um tipo de músculo não estriado, e eles são involuntários, tá? Eles estão presentes nas vísceras, como estômago, intestino,
Outro tipo de músculo é o músculo cardíaco, que fica exclusivamente no coração. Ele também é estriado, mas ao mesmo tempo ele é involuntário, como os músculos lisos. E agora a gente vai falar do desenvolvimento dos músculos da cabeça e do pescoço durante a vida. Gente, o desenvolvimento desses músculos começa ainda durante a gestação, tá? E após o nascimento, esse processo continua com atividades como a sucção na amamentação, que fortalece os músculos da boca, da mandíbula, da língua e do pescoço. Os primeiros chorinhos e sorrisos também são fundamentais para o desenvolvimento da musculatura facial. Com o tempo, os movimentos da cabeça realizados pelo bebê ajudam a desenvolver a força necessária no pescoço para poder sustentar e controlar a posição da cabeça, né? Manter ela erguida. Na adolescência, o desenvolvimento dos músculos da cabeça e do pescoço se intensifica junto ao crescimento corporal. O uso contínuo desses músculos, já em atividade, né, desde a infância, contribui para o seu fortalecimento, especialmente por meio de ações como falar, se alimentar e fazer expressões faciais, né, que se tornam mais frequentes nessa fase. E além disso, as mudanças hormonais desse período desempenham um papel fundamental nas transformações corporais e no desenvolvimento muscular. O aumento da produção de hormônios, gente, pode mudar o formato de rosto, da linha da mandíbula, tornando o rosto mais anguloso ou alongado. Já na fase adulta, os músculos da cabeça e do pescoço já estão ali desenvolvidos, mas precisam de uma manutenção constante. Então, ela é feita com boa alimentação, hidratação e movimentação, né? Com o envelhecimento, esses músculos eles perdem força e volume e elasticidade, que pode acabar causando aí flacidez, alterar o contorno facial e provocar a queda das pálpebras, gerando uma aparência mais cansada e envelhecida. Esses efeitos eles estão ligados à redução da produção de colágeno. No entanto, é possível retardar esse processo por meio de exercícios faciais, alimentação equilibrada, hidratação adequada e também cuidados com a postura, viu? Ajudando a manter aí a funcionalidade e a aparência jovem por mais tempo. E agora, gente, vamos falar um pouquinho da integração dos músculos da face e do pescoço com os sistemas do corpo. Ou seja, como é que esses músculos se relacionam e trabalham junto com outros sistemas para fazer o nosso corpo funcionar. A gente vai começar pelo sistema digestivo, tá? Onde os músculos da mastigação e da deglutição nos permitem abrir e fechar a boca, mastigar bem os alimentos e engolir tudo com segurança. Sem esses músculos, a gente não conseguia nem comer direito. Já no sistema respiratório, a gente também vê a participação dos músculos do pescoço. Eles ajudam na respiração, principalmente quando a gente puxa e solta o ar. Eles entram em ação nos movimentos de inspiração e expiração, né? Principalmente quando a gente precisa de mais ar, como por exemplo numa corrida ou quando estamos ofegantes. E por último, sistema nervoso, que é como se fosse o chefe que comanda tudo. É ele que vai coordenar os movimentos, as expressões faciais. E tudo isso acontece, gente, porque o sistema nervoso ele envia sinais para os músculos se contraírem ou relaxarem. Tá? Ele controla tanto os movimentos voluntários como também os reflexos, que são as respostas automáticas do corpo. E agora a gente vai ver a diferença falar a diferença entre os músculos superficiais e os profundos, tá? Os músculos superficiais são aqueles que ficam mais próximos da nossa pele, ou seja, eles são visíveis ao olhar e muitas vezes até ao toque. Um bom exemplo disso são os músculos da expressão facial, né? O sorriso, fazer careta, franzir a testa. Eles participam diretamente das nossas expressões e ajudam a gente a se comunicar sem nem precisar falar nada. Já os músculos profundos, como o nome já diz, eles ficam mais internos por baixo desses superficiais e eles não são tão visíveis, né? Mas também são super importantes, tá? Eles estão ligados às funções mais complexas, como por exemplo mastigar, engolir, movimentar o pescoço e até dar sustentação à cabeça e à postura. São eles que vão garantir aí a força e a estabilidade dos nossos movimentos. Minha gente, é isso. Essa foi a introdução. E agora a gente vai dar continuidade ao seminário com Esmeralda, que falará dos músculos da expressão facial. E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Esmeralda Manuela e eu vou introduzir vocês sobre como que seria as estruturas do nosso músculo da mímica facial e como eles estão localizados. Para introduzir vocês nesse assunto, a gente tem que notar como que esses músculos faciais estão localizados no nosso rosto e, por eles serem faciais, eles vão estar na nossa face, mas também vão estar localizados na boca, nos olhos e também no nariz.
E esses músculos, eles vão ser cutâneos, ou seja, eles vão conseguir se inserir na pele, fazendo com que a gente faça contrações, faça movimentos e também faça nossas expressões, que é por isso que a gente vai conseguir se expressar. E eles são inervados pelo nervo 7, que seria o nervo facial do nosso crânio, que quando a gente estuda todo o nosso funcionamento nervoso, a gente vai notar lá que o facial vai ser o principal do nosso rosto. Então, é por isso que ele vai estar ali sempre importante nas nossas expressões. E para introduzir vocês de uma forma bem objetiva, eu trouxe para vocês alguns dos principais, na verdade, os músculos que vão estar presentes nas nossas expressões. E os primeiros que eu trouxe para vocês são o orbiculador da boca e os zigomáticos. O orbiculador da boca, ele vai estar aqui ao redor da nossa boca, vai ser bem redondinho, e ele vai fazer com que a gente faça contrações nessa nossa boca, como se a gente fosse beijar, fazer biquinho, assoprar, assobiar também, seria uma dessas funções do orbiculador da boca. E os zigomáticos a gente vai ter dois, vai ter o maior e vai ter o menor. O maior vai estar localizado aqui embaixo e o menor aqui em cima. Então, esses zigomáticos, eles vão estender-se desde o osso zigomático até o canto da boca, fazendo com que ele se levante, e vai ser o principal músculo que vai ajudar no nosso sorriso. Quando a gente sorri, é ele que vai estar levantando, ele vai ser o principal músculo que vai levantar essa nossa boca. E os outros que eu trouxe para vocês são os frontais, o frontal, que seria no caso o occipifrontal, que ele estaria localizado aqui na nossa frente, e ele tem esse nome occipifrontal porque aqui vem de trás, occipital no caso, e aqui o frontal. E esse occipifrontal, ele vai cobrir toda a nossa testa e ele vai fazer com que haja a contração de levantar nossas sobrancelhas e também levantar o orbicular, que é o que eu vou falar agora. O orbicular seria o orbicular dos olhos, ele estaria aqui na região dos nossos olhos e ele vai fazer a nossa contração de fechar o olho, tanto levemente quanto com força, né? Geralmente ele vai ser mais com força, porque essa forma de piscar de forma mais leve seria em relação às pálpebras. Porém, ele também tá ali fazendo essa função. Então, quando a gente faz uma reação de surpresa, seria esses dois músculos que estariam levantando. Então, vai ser o frontal e o ocular dos olhos. E a gente também vai ter um temporal, que vai estar aqui no nosso osso temporal, que já diz o nome. E ele vai ser um músculo muito responsável pela mastigação. Porém, a gente vai ter um tópico referente às mastigações. E os outros que eu vou falar para vocês são o depressor do ângulo da boca e o depressor do lábio inferior, no caso. E o depressor do ângulo da boca, ele vai estar na lateral do queixo. Ele vai estar aqui na lateral do queixo. E ele vai estar aqui na parte da mandíbula. E ele vai fazer com que a gente faça a nossa expressão de tristeza. Por isso que ele dá pra ver pelo nome depressor. Que ele vai deixar o nosso sorriso para baixo, tipo reação de tristeza. E também o depressor do lábio inferior, ele também pode fazer essa ação de botar o nosso lábio inferior para baixo. E o depressor do lábio inferior, ele vai estar aqui, bem do ladinho do depressor do ângulo da boca, e vai fazer também com que haja essa contração entre eles. Já a gente também aqui tem um mentual, que seria aqui no queixo. Quando a gente está estudando sobre ossos, a gente também vê a parte do osso, que seria aqui da mandíbula, que tem as protuberâncias mentuais, e vai fazer com que haja contração no nosso queixo. Se a gente fizer assim, vai notar as nossas contrações no queixo. Isso seria uma reação do mentual. Já o nasal, ele vai cobrir todo o dorso do nosso nariz, e ele vai se dividir entre partes transversais e a parte alar. Ou seja, ele vai cobrir todo o nosso dorso, porém, em relação à transversal, ele vai comprimir todo esse dorso do nariz, e ele vai dilatar a parte que é alar, que seria as nossas narinas, certo?
E a gente também vai ter o bucinador que ele vai estar localizado aqui na bochecha, que ele vai comprimir das bochechas, ele vai meio que enrugar. Quando a gente sorri também, ele meio que comprime. E ele também vai ajudar na nossa forma de mastigação, deixar a comida por aqui na nossa boca, e ele vai ajudar também a mastigar. Já o risório, ele vai estar aqui bem do nosso ladinho, e ele vai ser o principal músculo daquele nosso sorriso falso. E quando a gente faz, não sei se gostei, oi, tudo bem, tipo, então ele vai estar aqui nessa partezinha, e ele vai puxar um sorrisinho bem falso, como se ele fosse de lado, lateral, e ele vai estar aqui no ângulo da boca. Já os últimos que eu vou mostrar pra vocês seriam o prócero, que ele vai estar localizado bem aqui no meio da sobrancelha. Ele é um músculo pequeno, de fato, porém ele tá ali muito importante também pra... aqui na região da glabela, ele vai fazer a nossa reação de estranheza, de raiva, e quando a gente faz assim, ele meio que faz linhas de expressões. E também tem o fato de que sobre as linhas de expressões, que muitos médicos ele colocam botox, tanto aqui no frontal, tanto aqui no prócero, para diminuir essas rugosidades, essas linhas de expressões, para que haja menos envelhecimento dessa pele, né, no caso. A gente também vai ter o massager, que é um dos principais músculos da mastigação também, só que a gente vai ter um tópico sobre. E vamos ter os levantadores, vai ter o levantador do lábio superior e o levantador do ângulo da boca. O levantador do lábio superior, ele vai elevar o lábio superior, né, de fato, e ele vai estar aqui na maxila. Porém, também vai ter o levantador do lábio superior, que levanta as asas nasais. Quando a gente faz assim, as nossas asas nasais, elas também estão se levantando. Então, isso é um fato disso. Já o levantador do ângulo da boca, ele vai fazer com que... ele vai estar aqui do lado, e ele vai levantar o nosso ângulo da boca, também ajudando na forma do sorriso, né? Então, ela vai estar por aqui e vai se estender aqui da maxila até o canto da boca. Então, gente, para finalizar sobre os músculos da face, é importante ressaltar que eles são muito importantes anatomicamente e tanto socialmente, porque ele vai estar ali relacionado a como que a gente vai se expressar, como que as nossas emoções vão estar transparecendo. E existem estudos anatômicos que também mostram essa cooperação entre os músculos, porque geralmente em algumas ações a gente utiliza mais de um músculo para fazer esses atos, como o de sorrir, que é o zigomático com o bicular da boca, que seria essa forma de levantar o rosto. Também a gente tem o de surpresa, que seria o frontal com o bicular do olho, como eu disse pra vocês. Não tem como a gente não levantar o frontal e também não levantar o bicular. E também temos o de raiva, que seria o conjugador do supercílio, que eu não falei pra vocês, porém ele estaria por aqui, na sobrancelha. E na sobrancelha e aqui no olho, na verdade. Aí ele faria esse movimento de frangir a sobrancelha e também junto com o prócero, porque eles vão fazer com essa contração e fazer essa cara de raiva mesmo, de querer tirar satisfação. Mas todos esses conjuntos vão demonstrar nossas emoções e são muito importantes. Eu me chamo Adla e vou falar sobre os músculos da mastigação. Vou dar uma breve resumida de qual é a importância desses músculos e em seguida a gente vai aprofundar em cada um deles. Bom, os músculos da mastigação, ele tem um papel super importante na função mastigatória. Já fala, músculo da mastigação, função mastigatória. Mas além disso, também é de extrema importância para a fala, a deglutição de alguns alimentos e até mesmo as expressões faciais. Existem 4 tipos principais de músculos da mastigação, mas também existem músculos que estão ligados indiretamente, que eles não são músculos da mastigação, mas estão ligados indiretamente de alguma forma a esses músculos. Os principais músculos que eu vou falar a seguir é o masseter, o temporal, o pterigódeo medial e o pterigódeo lateral.
gente vai começar falando sobre o masseter e a origem dele. A origem dele, ele é dividido em duas partes. A parte superficial e a parte profunda. Na parte superficial, no processo maxilar do osso zigomático e da borda inferior do arco zigomático. A gente consegue ver na imagem ao lado, que está ilustrada na cor verde, a parte do processo maxilar nessa parte superficial. Já na parte profunda, é uma superfície profunda barra inferior do arco zigomático, que também está ilustrado na imagem ao lado, com a setinha verde apontando onde está essa parte. Em seguida, a gente vai também dar fala a função desse músculo masseter, que a função é basicamente elevar a mandíbula, além da inserção ser na área lateral do ramo e do ângulo mandibular. Já a inervação, a gente vai ver ao longo do vídeo que os nervos eles estão ligados diretamente ou quase diretamente aos nomes dos músculos. Assim fica mais fácil da gente aprender e lembrar quando a gente remete ao músculo e ao nervo de cada região específica. No músculo masseter, a gente tem o nervo massetérico. E já na vascularização sanguínea, a gente tem a artéria massetérica. Já na drenagem linfática, os linfonodos parotídeos profundos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o músculo temporal, que também é um dos músculos principais da mastigação. Dando início, a gente vai falar sobre a origem, que tem na fossa temporal, que é na linha temporal inferior, e a faícia temporal. A inserção desse músculo temporal, no processo coronoide da mandíbula e face anterior do ramo da mandíbula. A sua função é basicamente a elevação e a retração da mandíbula. Nisso, como eu já falei anteriormente, os nervos eles têm uma grande associação ao músculo. E nada mais é do que o nervo temporais do músculo temporal. A inervação é nos nervos temporais profundos, que são os ramos do nervo mandibular, que também é do nervo trigêmeo. É um pouco confuso de entender, mas eu creio que deu para a compreensão. A vascularização sanguínea é na artéria temporais profundas e na artéria temporal superficial. Já a drenagem linfática, o músculo temporal ele não tem uma drenagem linfática específica. Eu acho que é um dos únicos músculos que não tem essa drenagem específica. Em seguida, a gente vai falar sobre o pterigóide medial, e a gente vai ver aqui que tem na ilustração da imagem o músculo do pterigóide, e ele é um músculo bem pequenininho que está representado na cor verde. Dando início, a gente vai falar sobre a origem, né? Que também é dividido entre profundo e superficial. No profundo, no lado medial da lâmina pterigóide, lateral posteriormente aos dentes maxilares. Já na parte superficial, é a apófise piraminal do osso palatino e da tuberosidade da maxila. A inserção desse músculo é na tuberosidade pteriódeo do ramo da mandíbula. A função, que também está ilustrada ao lado, é basicamente a elevação da mandíbula, e também ele auxilia na lateralização do movimento mandibular.
Continuando no músculo pterigódeo medial, a gente tem a inervação, né, do nervo. A inervação é feita pelo nervo pterigódeo medial. E a gente vê na imagem a artéria maxilar, que está ligada na vascularização sanguínea. Que a vascularização sanguínea é nos ramos pterigódeos da artéria maxilar, que está ilustrada ao lado da imagem. E a drenagem linfática é nos linfonodos profundos supermandibulares. Dando seguimento ao último principal músculo da mastigação, a gente tem a origem nele, sendo dividida também em cabeça superior e cabeça inferior. Na cabeça superior é uma crista infratemporal da asa maior do osso esfinoide. E na cabeça inferior é a superfície lateral da placa pterigódea lateral do osso também esfinoide. A gente consegue ver na imagem ilustrando, é um músculo na cor verde, o músculo pterigódeo lateral. A sua inserção também é dividida na cabeça superior e na cabeça inferior. Na cabeça superior, a cápsula articular da articulação temporomandibular. E na cabeça inferior, a velha pterigódea no colo do processo condicular da mandíbula. A função desse músculo é a protursão e movimentos laterais e a abertura da boca. Já a inervação, como eu falei já diversas vezes, ele vai ter um nome bem parecido com o músculo. Por isso, o nervo é do pterigódeo lateral. A vascularização sanguínea é dos ramos pterigódeos da artéria maxilar, que também já foi ilustrada na imagem passada. E a drenagem linfática é os linfonodos profundos cervicais e supermandibulares. Bom, esses foram os 4 principais músculos da mastigação. E em seguida a gente tem os músculos envolvidos indiretamente na mastigação, que são os músculos supraioides e os músculos infraioides, que serão explicados mais lá para frente. Esses músculos, basicamente, eles auxiliam os músculos da mastigação. Repito, eles não são músculos principais da mastigação, mas eles estão ligados indiretamente com esses músculos. Eles auxiliam. Juntos, eles ajudam a controlar os movimentos da mandíbula durante a mastigação e, com isso, permite que a boca abra, que a boca feche e que a mandíbula se mova para frente e para trás. Além disso, também ajuda na deglutição e na fala. A gente consegue observar na imagem, que o supraioides, ele é aqui na parte posso falar na parte abaixo da mandíbula, e já o infraioides, eles ajudam bastante também, auxiliam bastante na deglutição, principalmente por estarem na área do pescoço, indo para a clavícula, nessa parte assim. Agora, a Tainara vai falar um pouco sobre os músculos da língua e da fonação. Fiquem com ela. Oi gente, eu me chamo Tainara Maria e eu vou dar continuidade a esta apresentação trazendo para vocês o assunto sobre músculos da língua e da fonação. A princípio, eu vou tratar para vocês sobre o que seria a língua e sobre os seus músculos. A língua é um órgão muscular que se encontra dentro da cavidade oral e ela possui muita mobilidade graças à quantidade de músculos que a compõem, que eu vou explicar cada um deles para vocês posteriormente. Esses músculos auxiliam não só nessa mobilidade, como também na questão da fala, na deglutição e na gustação. Desde que somos pequenos, a gente aprende que a língua possui 3 divisões. No caso, são a ponta ou o ápice da língua, como está aí identificado na imagem, que é a região mais anterior e mais fixa da língua também. Nós temos o corpo da língua, como também está na imagem, que eu quero muito que vocês acompanhem enquanto eu explico, que é a superfície dorsal, onde se encontram as papilas. E por último, nós temos a raiz da língua, que é a região mais posterior, e ela é fixa ao osso hioide e à mandíbula.
Como eu já havia mencionado para vocês, a língua é um órgão muscular. Mas isso não implica dizer que ela só tenha músculos, né? A língua também é formada por tecido adiposo e tecido fibroso. Todos os músculos da nossa língua, eles são pares e bilaterais. Isso significa que a sua localização fica um de cada lado do septo fibroso mediano, certo? Fica um de cada lado, por isso são bilaterais. E os músculos da língua, eles se dividem em dois grupos, que são os intrínsecos e os extrínsecos. Para iniciar com vocês, eu vou tratar sobre os músculos intrínsecos da língua. Esses músculos, eles estão completamente dentro e inseridos da língua, né? Então, eles possibilitam movimentos como de engrossar a língua, afinar a língua, esticar, vamos dizer assim, né? No caso, alongar, encurtar. E todos esses músculos, que eu vou explicar cada um para vocês, eles possuem uma inervação e uma vascularização. Todos eles são inervados pelo nervo hipoglosso e sua vascularização é feita pela artéria lingual, especialmente pelos seus ramos dorsal e profunda da língua. O primeiro exemplo de músculo, né, intrínseco da língua que nós vamos ter é o músculo longitudinal superior. Ele se localiza, por favor, acompanhem com a imagem que está aí no slide. Ele está destacado em verde e ele se localiza abaixo da mucosa superior. Ele tem origem no septo fibroso mediano e na submucosa fibrosa. Sua inserção se dá nas margens laterais e no ápice, ou seja, na ponta da língua. E a sua função é de retrair e ampliar a língua e também de elevar o ápice, ou seja, a ponta da língua, para cima, né, se elevar. O próximo músculo, que também está destacado em verde, é o músculo vertical. Ele tem sua localização abaixo dos longitudinais superiores, que é o tipo de músculo que eu acabei de explicar para vocês. Sua origem é na raiz da língua e no músculo genioglosso. Sua inserção é no septo fibroso mediano, ou seja, no ápice da língua, e esse músculo possui a função de ampliar e de alongar a língua. Temos também o músculo transverso, que está identificado na imagem com a seta e o nome indicando sua posição, que se localiza abaixo dos músculos verticais. Ele se origina no septo mediano, sua inserção é na submucosa fibrosa das margens laterais e a sua função é de estreitar e de alongar a língua. E por último, nós vamos ter o músculo longitudinal inferior, que também está identificado na imagem com pontinho laranja, procurem aí. E sua localização é acima da submucosa ventral, sua origem é na base da língua e no corpo do osso hioide, e sua inserção é no ápice da língua. Não podemos esquecer da sua função, que é justamente retrair e ampliar a língua, e, ao contrário do longitudinal superior, de abaixar o ápice da língua. Então, gente, agora eu vou explicar para vocês a anatomia e o funcionamento dos músculos extrínsecos da língua. Esses músculos, eles vão estar fixados às estruturas ósseas e eles vão possibilitar que a língua se movimente, tanto fora quanto dentro da cavidade oral, certo? E eles se dividem em 4 pares de acordo com a sua origem, se originam acima ou abaixo da língua, e assim como os músculos intrínsecos, eles também vão possuir inervação e vascularização. A inervação deles é feita pelo nervo hipoglosso, só não no músculo palatoglosso, que ele vai ser inervado pelo nervo vago. E a vascularização de todos os músculos extrínsecos é feita pela artéria lingual, mas não no palatoglosso. O palatoglosso, que é o diferente, ele vai ser vascularizado pela artéria palatina e pela artéria faríngea ascendente. Partindo agora para os tipos de músculo. Nós vamos ter 2 tipos que se originam acima da língua e 2 abaixo. Vou começar explicando os que se originam acima da língua. O primeiro deles é o tão falado palatoglosso, né? Que ele tem sua origem na aponeurose do palato mole, tem sua inserção nas margens laterais da língua, tem sua função
de elevar a superfície dorsal da língua e atuar como um esfíncter no istmo orofaríngeo. E uma informação importante: anatomicamente, o palatoglosso também pertence aos músculos da faringe, devido a essa funcionalidade, certo? E o último músculo que se origina acima da língua é o estiloglosso, que tem sua origem no processo estiloide, tem sua inserção na margem lateral da língua e ele se bifurca em ramos, o ramo longitudinal e o ramo oblíquo. E sua função é de retrair e elevar a língua, que é o movimento posterior-superior. Agora, nós vamos entender os músculos que se originam abaixo da língua, certo? O primeiro deles é o genioglosso, que é originado no tubérculo geniano superior, que é na face interna da mandíbula. Sua inserção é na superfície inferior da língua, que é da raiz ao ápice, e a sua funcionalidade é de proteger a língua anteriormente e evitar a obstrução da via aérea em decúbito dorsal. Quem sabe o que é decúbito dorsal vai ganhar meio ponto, como diz meu professor Lauriston. De barriga pra cima, gente. E sim, todos esses músculos que eu estou falando estão em destaque em verde na imagem, tá? E o último músculo que nós temos é o iologlosso. O iologlosso, ele tem sua origem no corno maior do osso hioide, ele tem sua inserção na margem inferolateral da língua, entre os músculos intrínsecos. Sua função é de deprimir e retrair a língua. Então, gente, a fonação é um processo que está acontecendo nesse exato momento, que é justamente a formação da voz. Essa voz, ela se forma através da ação das pregas vocais que se localizam na laringe, como está aí na imagem, mas, juntamente com a ação de músculos da fonação, que eu vou explicar cada um deles para vocês, tá bom? Esses músculos, eles vão atuar nas pregas vocais, moldando-as, auxiliando na tensão, na posição e no movimento dessas pregas. E vale destacar que eu vou estar falando dos músculos intrínsecos da laringe, que são os que ali estão diretamente relacionados com a fonação. Mas, ao decorrer dessa apresentação, vocês vão ver que minha amiga Késia, ela vai estar trazendo para vocês tanto a anatomia da laringe, como também os músculos extrínsecos, tá bom? O primeiro dos músculos intrínsecos da laringe é o cricotireoideo, que, como tá aí na imagem destacado em verdinho, ele tem sua origem na face anterior do arco da cartilagem cricoide, ele tem sua inserção na borda inferior da cartilagem tireoide, sua função é de esticar e tensionar as pregas vocais, isso faz com que aumente a frequência do som da nossa voz, e sua inervação é feita pelo nervo laríngeo superior. Vale destacar também, pessoal, o cricotireoideo é o único músculo intrínseco da laringe que não é inervado pelo nervo laríngeo recorrente. Todos os outros músculos que eu vou explicar para vocês é inervado pelo nervo laríngeo recorrente, isso mesmo. Gosto de ver assim, interação comigo. Então, os próximos músculos são os cricoaritenoideos, que se dividem em dois tipos, o posterior e o lateral. O cricoaritenoideo posterior, ele tem sua origem na face posterior da lâmina da cartilagem cricoide, tem sua inserção no processo muscular da cartilagem aritenoide e tem sua função de abduzir as pregas vocais. E ele abre a glote. Isso é muito importante, porque a gente precisa disso para respirar. E nós temos o cricoaritenoideo lateral, que tem sua origem na borda superior da cartilagem cricoide, tem sua inserção no processo muscular da cartilagem aritenoide e sua função é de aduzir as pregas vocais, ou seja, fechar a glote. Um abre, o outro fecha. Nós temos agora os dois músculos aritenoides, o aritenoideo transverso e o aritenoideo oblíquo. O aritenoideo transverso, ele tem sua origem e sua inserção na união da cartilagem aritenoide,
onde elas ficam ligadas uma à outra, né? Através da fibra horizontal que elas possuem. E ele tem a função de aduzir as pregas vocais, ou seja, ele fecha a glote, né? E o aritenoide oblíquo, ele tem sua origem no processo muscular de uma cartilagem aritenoide. Ele tem sua inserção no ápice da cartilagem aritenoide oposta, ou seja, eles formam um X sobre o transverso, tá bom? E eles têm a função de ajudar na adução das pregas vocais e no estreitamento da glote. E vamos ter também o tireoaritenoide. O tireoaritenoide é um músculo intrínseco da laringe que tem sua origem no ângulo interno da cartilagem tireoide, tem sua inserção no processo muscular da cartilagem aritenoide e tem a sua função de relaxar as pregas vocais, ou seja, ele diminui a tensão e engrossa a voz. E por último, nós temos o músculo vocal, ou vocalis, que é o mais conhecido, né, minha gente? Ele tem sua origem no ângulo interno da cartilagem tireoide, que é próximo ao ligamento vocal. Sua inserção é no processo vocal da cartilagem aritenoide e sua função é de ajustar de forma fina, vamos dizer assim, é dar um ajuste fino na tensão das pregas vocais. E isso faz com que haja uma modulação na frequência da voz. Oi pessoal, me chamo Maria Gabriela e vim falar um pouco sobre os músculos do pescoço, especificamente da região anterior, que é uma região repleta de variedade de músculos e funções que esses músculos exercem, que são muito importantes para o funcionamento correto do nosso corpo. Nessa região, nós vamos encontrar dois tipos de músculos, os músculos superficiais, que estão mais grudadinhos à pele, e os músculos profundos, que estão mais inseridos dentro do nosso corpo. O primeiro músculo superficial que vamos falar é o músculo patisma, que é um músculo plano e bem fininho. Ele cobre completamente ambos os lados dessa região, se estendendo de forma bem discreta acima das inserções da mandíbula até aproximadamente a altura da segunda costela. Esse músculo, ele é considerado parte da musculatura mímica, ou seja, ele pode mudar expressões. É babado, né? Porque além da sua inserção na pele, ele é inervado pelo ramo cervical do nervo facial, que é responsável por controlar os músculos da expressão facial. E também esse músculo recebe vascularização dos ramos da artéria facial, especificamente o ramo labial inferior, e ramos da artéria maxilar, como o ramo mental. Outro músculo superficial, vamos ter o esternocleidomastóide, que é um músculo que possui ligação com o manúbrio do externo e a clavícula, e sua inserção acontece no processo mastoide do osso temporal. E é daí que vem o seu nome, externo do osso externo, cleido da clavícula e mastóide, que vem do processo mastoide do osso temporal. Esse músculo, além de auxiliar na inspiração, ele realiza diversos movimentos, como flexão lateral da cabeça, que é quando a gente faz assim, rotação da cabeça, que é quando a gente faz sinal de não, elevação da cabeça, que é quando a gente levanta o pescoço, e flexão do pescoço, que é quando a gente abaixa, trazendo o queixo até o tórax. Esse músculo, ele é inervado pelo nervo acessório, que fornece a inervação necessária para a movimentação da cabeça e do pescoço, e nervos do plexo cervical, que fornecem inervações sensitivas, e quando chegam em um certo ponto, esses ramos se fundem ao músculo no ponto de Erbe, que pode ser utilizado como local de punção para anestesia local. Além disso, a vascularização desse músculo fica a cargo de ramos vasculares da artéria occipital e artéria tireoide superior, todas derivadas da artéria carótida externa. Agora vamos para os músculos profundos, que são divididos em dois grupos musculares, os músculos supraóideos, localizados acima do ocioide, e os músculos infraóideos, localizados abaixo do ocioide. Esses dois músculos trabalham juntos para realizar funções muito importantes, como na deglutição do alimento, fala e respiração. Os músculos supraóideos são um grupinho de 4 músculos que eu vou falar para vocês como cada um são. O primeiro músculo vai ser o músculo digástrico, que tem origem na fossa digástica da mandíbula,
ventre anterior, e incisura mastóidea do osso temporal, ventre posterior. Tem sua inserção no tendão intermédio conectado ao osso ióide. Tem como inervação o nervo miloiódeo, ventre anterior, e nervo facial, ventre posterior. E sua função é elevar o osso ióide durante a deglutição e ajuda a manter a boca aberta. Segundo osso supraódio vai ser o músculo miloiódeo, que tem como origem a linha miloiódea da mandíbula. Tem como inserção o tendão rafemiloiódea e o corpo do ocioide. Tem como inervação o nervo miloiódeo e tem como função formar o diafragma oral e elevar o assoalho da boca. Terceiro músculo supraódio é o músculo gênio-iódio, que tem como origem na espinha mentoniana na superfície interna da mandíbula. Sua inserção acontece no corpo do ocioide. Tem como inervação ramos do plexo cervical via nervo hipoglosso e sua função é mover o ocioide anteriormente e auxilia na abertura e nos movimentos laterais da mandíbula. Quarto músculo supraódio é o músculo estiloiódio, que tem como origem o processo estiloide do osso temporal. Sua inserção acontece no corpo do ocioide, tem como inervação o nervo facial e sua função é elevar o ocioide durante a deglutição do alimento e ajudar a manter a boca aberta. Agora vamos para os músculos infraiódios, que também são divididos em 4 grupos e eles são divididos em 2 camadas. Camada superficial, nós vamos encontrar o músculo externo-iódio, que tem origem no manúbrio do externo e na extremidade medial da clavícula. Sua inserção acontece na borda inferior do corpo do ocioide, tem como inervação a alça cervical e tem como função abaixar o ocioide após a deglutição do alimento. Segundo músculo da camada superficial é o músculo omoiódio, que tem origem na borda superior da escápula, ventre inferior, e tendão intermédio, ventre superior. Sua inserção acontece no tendão intermédio, ventre inferior, e corpo do ocioide, ventre superior. Sua inervação é feita pela alça cervical e sua função é abaixar e retrair o ocioide e laringe e também tensionar a bainha carótida. Terceiro músculo infraiódio, porém agora esses últimos 2 vão pertencer à camada profunda dessa região. Terceiro músculo, músculo externo-tireóide, que tem origem na superfície dorsal do manúbrio externo. Sua inserção acontece na linha oblíqua da cartilagem tireoide. Suas inervações são feitas pela alça cervical e sua função é abaixar a laringe após a deglutição do alimento. Quarto músculo é o músculo tireoide, tem origem na linha oblíqua da cartilagem tireoide. Sua inserção acontece no corpo e corno maior do osso ióide. Sua inervação é feita pelo ramo anterior do nervo espinhal C1 via nervo hipoglosso e sua função é abaixar o osso ióide e elevar a laringe. É isso, gente. Espero que tenham entendido bem. Agora eu vou passar a tela para a Raika, que vai falar sobre os músculos do pescoço, região posterior. Olá, meu nome é Raika e eu fiquei responsável pela parte dos músculos posteriores do pescoço. Então vamos aprender um pouquinho sobre eles? Esses músculos posteriores do pescoço, eles são divididos em músculos superficiais e em músculos profundos. São vários músculos, mas a gente pode citar 12 como principais. E eu vou explicar eles logo à frente. Esses músculos, eles podem estar envolvidos na coordenação motora e também pode ter um envolvimento naquela dor chata, na dor cervical. Além disso, esses músculos eles são super importantes. Por quê? Porque eles são responsáveis pela sustentação, pelo movimento de rotação e eles também estão envolvidos na postura e no nosso equilíbrio. Então, nessa parte dos músculos superficiais da região posterior do pescoço, a gente vai ter o trapézio, que é um músculo bem grande, fica aqui localizado na região posterior do pescoço, pega um pouquinho das costas também. Ele frequentemente está ligado a tensões, então a dor cervical, também a dor lombar. Ele é responsável pelo movimento de rotação e elevação da escápula e pelo movimento de extensão do pescoço.
Além dele, nos músculos superficiais, a gente vai ter o esplênio da cabeça e do pescoço. Ele fica localizado aqui na região superior da coluna cervical e da coluna torácica. Ele também tem relação com lesões que podem causar dor e restrições do movimento cervical. Ele é responsável pela extensão, pela inclinação lateral da cabeça e pela rotação da cabeça. Um exemplo desse movimento seria virar a cabeça para um lado e olhar para cima. Seria a rotação e a extensão. Então, nessa parte dos músculos profundos da região posterior do pescoço, a gente vai ter o músculo semiespinhal da cabeça. Ele é um músculo profundo, então ele fica localizado abaixo do esplênio. Ele tem a função de estabilizar a cabeça e ajudar na postura. Ele pode estar envolvido na questão da cefaleia tensional. E o movimento que ele é responsável é pela extensão da cabeça e postura ereta, como por exemplo, quando a gente olha para frente com uma postura reta. Além dele, nós vamos ter o músculo longuíssimo da cabeça e o músculo longuíssimo do pescoço. Eles ficam localizados lateralmente à coluna cervical. A função deles é que eles atuam na extensão e inclinação lateral da cabeça e do pescoço. Posturas inadequadas podem sobrecarregar esses músculos, e aí quando eles são sobrecarregados, podem ter casos de dores e tensões. E um exemplo de movimento que esses músculos são responsáveis é de inclinar a cabeça para um dos lados, a questão da extensão e inclinação lateral do pescoço. Ainda nessa parte dos músculos profundos, nós vamos ter os músculos multifídos, que são responsáveis pela estabilização da coluna cervical e também ajudam em pequenos ajustes posturais. E eles têm uma relevância clínica muito grande porque são essenciais para a manutenção da postura e para a prevenção de lesões cervicais. Além deles, nós vamos ter os músculos suboccipitais, que são divididos em 4, que eu vou falar à frente, mas eles são responsáveis pelos movimentos de rotação e de pequenos ajustes finos da cabeça, como exemplo, movimentos sutis ao olhar para diferentes direções. Nessa questão dos músculos suboccipitais, a gente vai ter o resto posterior maior da cabeça, que atua na extensão e rotação da cabeça. Nós vamos ter o reto posterior menor da cabeça, que auxilia na postura da cabeça. A gente vai ter o oblíquo superior da cabeça, que é responsável pela inclinação lateral da cabeça. E nós vamos ter o oblíquo inferior da cabeça, que realiza a rotação do Atlas. Esses músculos, eles são importantes porque eles podem estar envolvidos na questão de dores cervicais e cefaleias, por conta da sua função de estabilização. E esses foram os músculos da região posterior da cabeça. Espero que vocês tenham entendido. Olá, eu sou Kézia Monielli e eu vou falar sobre os músculos da faringe e da laringe. A faringe ela possui músculos que são essenciais para a deglutição e para a fala. Esses músculos podem ser subdivididos em 2 grupos, músculos constritores e músculos longitudinais. E já a laringe, ela contém músculos que vão controlar a movimentação das pregas vocais e da laringe como um todo. Também possui subdivisões, que serão os músculos intrínsecos e os músculos extrínsecos da laringe. Falando mais especificamente da faringe, ela comumente é conhecida como garganta, é o que a gente vai chamar de garganta. Ela vai se iniciar posteriormente à cavidade nasal e vai cursar inferiormente atrás da cavidade oral. E vai possuir 3 regiões: a nasofaringe, que fica mais em cima, a orofaringe, que é uma região mais medial, e a laringofaringe, que vai ficar mais abaixo. Músculos constritores da faringe também podem ser chamados de circulares. Eles são essenciais, como já foi mencionado, no ato de engolir, né? Deglutição é o ato de engolir, porque eles vão se contrair e vão trabalhar em conjunto, sequencialmente, para impulsionar o bolo alimentar da boca até o esôfago. Já os músculos longitudinais
também chamados de levantadores, vão também desempenhar papel crucial nesse ato de engolir e na fala, porque vão elevar e encurtar a faringe para facilitar a passagem da comida e eles vão também modificar, meio que encurtando. Essa movimentação deles vão meio que modificar o formato da faringe e é importante para gerar sons específicos, entendeu? Alguns sons são gerados através da movimentação desses músculos longitudinais. A gente pode ver na imagem um completo desses músculos, tanto os constritores quanto os longitudinais, antes de entrar especificamente em cada um deles. Falando sobre os músculos da faringe, a gente vai entrar no grupo de músculos constritores, também chamados de músculos circulares. E chama-se constritores mais comumente porque eles, em geral, têm essa função de constrição mesmo. Constringir é estreitar, contrair, sabe? E eles fazem isso para ajudar na movimentação do bolo alimentar e também do ar que a gente vai estar respirando. Então a gente vai possuir 3 músculos constritores, o superior, o médio e o inferior, né? São classificados conforme a posição que eles ocupam. Então, primeiramente, o superior vai ter origem lá no âmulo pterigódeo, no reife pterigódeo mandibular, no trígono retromolar da mandíbula e na lateral da língua. E ele vai ser inserto no tubérculo faríngeo e na reife faríngea. Ele vai ser inervado pelo plexo faríngeo e pelo ramo faríngeo do nervo vago. E a função dele vai ser a constrição dessa porção superior da faringe. Ele fica mais acima, então ele vai constringir essa parte mais superior dela. Já o constritor médio vai fazer essa constrição da parte média da faringe, né? Cada um vai estar em sua posição, vai fazer a constrição da parte média. O constritor médio ele vai ter origem lá no ligamento estilioideo, cornos maior e menor do ocioide. O ossinho, o corno maior e menor vai estar ligado lá. E vai se insertar na reife faríngea. Vai ser inervado também pelo plexo faríngeo, o ramo faríngeo do nervo vago, os ramos dos nervos laríngeos externos e recorrentes do nervo vago. A função, como eu já mencionei, vai ser a constrição da parte média da faringe, né, onde ele está localizado. É possível observar que os músculos que eu vou estar mencionando vai estar destacado em verde na imagem do slide. E temos o constritor inferior, que como eu já disse, ele vai fazer a constrição da parte onde ele está inserido, que é a parte inferior da faringe. Então, as origens dele vai ser na linha oblíqua da cartilagem tireoidea e da laringe e aspecto lateral da cartilagem cricoide da laringe. Vai ser inserto na reife faríngea, inervado pelo plexo faríngeo, ramo faríngeo do nervo vago, ramos dos nervos laríngeos externos e recorrentes do nervo vago. Esse constritor inferior ele pode ser dividido em 2 porções, que são a tireofaríngea e a cricofaríngea. Ele ainda tem essas 2 pequenas divisões. Ainda sobre os músculos da faringe, a gente vai entrar no grupo de músculos longitudinais, que também são chamados de músculos elevadores, porque em geral eles têm essa função mesmo de elevar a faringe ou até a laringe também, porque essa movimentação vai ajudar na proteção das vias aéreas e também no movimento para levar o bolo alimentar para o esôfago. Então a gente vai poder observar, por exemplo, que eles vão estar mais na parte de dentro. A parede da faringe é mais constituída pelos músculos constritores, eles são mais presentes lá. Os longitudinais eles vão estar mais intra. Então o primeiro músculo longitudinal que a gente vai observar é o músculo palato-faríngeo, que ele vai ter a origem na borda posterior do palato duro e a aponeurose da palatina.
vai ter suas inserções no aspecto posterior da lâmina da cartilagem tireoide da laringe e laterais da faringe e esôfago. Vai ser inervado pelo plexo faríngeo também e ramo faríngeo do nervo vago. E essa função dele é basicamente a elevação da faringe e da laringe. O próximo músculo que a gente vai observar é o salpinofaríngeo, que ele vai ter origem lá na cartilagem da tuba auditiva, ele é mais em cima, vai se inserir misturando-se com o músculo palatofaríngeo, que a gente viu anteriormente, ele vai se inserir se misturando junto com ele. Vai ser inervado também pelo plexo faríngeo e pelo ramo faríngeo do nervo vago, e a função dele é elevar os aspectos superior e lateral da faringe. Ele vai ter essa movimentação que vai elevar esses aspectos. O próximo músculo que a gente vai observar é o músculo estilofaríngeo, que ele vai ter origem no aspecto medial da base do processo estiloide do osso temporal. Então a gente vai ter ele bem mais lá em cima na têmpora e vai até a faringe. E ele vai se inserir na borda posterior da cartilagem tireoide. Ele vai ser inervado pelo nervo glossofaríngeo. E a função dele é elevar a faringe e também expandir ela lateralmente, que também é importante. Não é só os movimentos faríngeos não se limitam a cima e baixo, eles também são expandidos lateralmente. Mais especificamente da laringe, a gente vai descobrir que ela também pode ser conhecida como caixa vocal. E esse nome se dá porque ela abriga e protege as cordas vocais. Também vai proteger a entrada da traqueia. É uma prevenção para que não entre partículas de alimentos ou fluidos no nosso pulmão durante a deglutição. É um órgão complexo, sabe? Tem uma estrutura cartilaginosa e tem músculos intrínsecos e extrínsecos, como já foi mencionado por mim. Mas eles são divididos em dois grupos, mas eles não trabalham à parte, eles trabalham em conjunto para desempenhar função vital, por exemplo, de respiração. E também está relacionado com a produção de voz, como Tainara já mencionou anteriormente nessa apresentação. Os músculos extrínsecos da laringe são de alguma forma ligados ao ocioide. Algum momento eles vão estar ligados ao ocioide, e seja através da sua origem ou através da inserção. Eles vão estar ali envolvidos com o ocioide. E eles vão ter em geral, eles vão ter essa função de abaixar a laringe e o ocioide. Os extrínsecos, eles ainda podem ser divididos em dois grupos, que são os músculos infra-iódeos, abaixo do ocioide, e supra-iódeos, que são acima do ocioide. Uma pequena observação também sobre o músculo extrínseco é o músculo estilofaríngeo, que ele não está diretamente ligado ao ocioide, mas ainda assim ele age indiretamente na elevação desse osso e também da laringe. E temos os músculos intrínsecos da laringe, que já foi abordado nessa apresentação através de Tainara, que tem suas origens e inserções dentro da própria laringe. Então vai se conectar com diversas cartilagens da laringe e vão ser responsáveis pelos movimentos mais finos das pregas vocais, pelo controle da abertura do glote, e vai ser essencial na fonação e proteção das vias aéreas durante a deglutição. Sobre os músculos da laringe, a gente vai entrar na sua divisão de músculos extrínsecos, mais especificamente a sua subdivisão de músculos chamados os infraóideos, que são aqueles localizados abaixo do osso ióide. O primeiro que a gente vai observar é o músculo externo-iódeo, que ele mesmo já dá uma pista de onde ele é localizado. Ele vai ter origem lá no manúbrio do osso externo, por isso externo, e vai ser inserido no corpo do osso ióide, por isso chamado externo-iódeo. Ele vai ser inervado pelo ramo anterior dos nervos espinhais, e a função dele vai ser abaixar o ocioide. Quando ele estiver numa posição mais elevada, ele baixa o ocioide.
O próximo que a gente vai ver é o músculo omoióide. Ele vai ter origem na borda superior da escápula e do tendão intermédio. E ele vai se inserir no corpo também do osso ióide e vai ser inervado pela alça cervical profunda. A função dele também vai ser baixar esse osso ióide. A gente também tem como infra-ióide o músculo chamado tireoióide, que também o nome já meio que dá uma pista de onde ele vai ser localizado, que no caso a origem dele é na linha oblíqua da cartilagem tireoidea e vai se inserir no corpo e também no corno maior do osso ióide. Vai ser inervado pela raiz superior da alça cervical e também pelo nervo hipoglosso. E a função dele vai ser abaixar o osso ióide, mas também elevar a laringe. Como infra-ióide, a gente também vai ter o músculo externo-tireóideo, que o nome também meio que já dá uma dica de onde ele vai ser localizado. Vai ter a origem lá na dorsal do manúbrio e vai se inserir na linha oblíqua da cartilagem tireoidea. Ele vai ser inervado pela alça cervical profunda e a função dele é abaixar a laringe. Esse é o músculo que eu tinha comentado antes, que ele não está diretamente ligado ao osso ióide, mas que ele também participa da mesma função que os músculos que estão ligados a ele, que é movimentar de alguma forma a laringe. Sobre os músculos extrínsecos ainda, agora a gente vai entrar na parte dos supraioides, que são os ossos que ficam acima, os músculos que ficam acima do osso ióide. O primeiro que a gente vai ver é o músculo chamado digástrico. Ele vai ter origem na fossa digástrica da mandíbula e também na eminência mastoide do osso temporal. E ele vai se inserir no tendão intermédio. Vai ser inervado pelo nervo milioide e também pelo nervo facial. A função dele vai ser elevar o ióide durante a deglutição e ele também ajuda a manter a boca aberta. O músculo milioide, que é o próximo, ele tem origem na linha milioide da mandíbula, se insere no reife milioidea e no corpo do osso ióide. E ele é inervado pelo nervo milioide e a função dele é formar o diafragma oral e também elevar o assoalho da boca, que essa movimentação ajuda na deglutição. A gente vai ter o músculo genióide agora, que ele vai ter origem lá na espinha mentoniana, na superfície interna da mandíbula. Vai se inserir também no osso ióide, vai ser inervado pelos ramos do plexo cervical e também pelo nervo hipoglosso. A função dele vai ser mover o ióide anteriormente e auxiliar na abertura e nos movimentos laterais da mandíbula. Sobre os músculos intrínsecos da laringe, não irei adentrar muito porque Tainara já explicou sobre eles, já que eles são atuantes diretamente na prega vocal, né, na produção de voz. Então, já foi abordado anteriormente nessa apresentação os músculos intrínsecos. Oi gente, meu nome é Gabriela do Carmo e hoje eu vim apresentar minha parte no seminário e eu fiquei responsável por trazer um momento curiosidades. Então vem comigo saber das curiosidades. Então, gente, esse é o momento, vocês sabem, é um momento mais descontraído, onde eu trago várias curiosidades a respeito dos músculos apresentados anteriormente pelas meninas. Então, vamos lá. A primeira curiosidade. Vocês sabiam que os músculos faciais são únicos? Eu não sabia, então vem saber comigo. Os músculos faciais são únicos porque eles são mais numerosos e especializados para expressar emoções diferentes dos outros, entendeu? Tipo, diferente dos outros músculos também, o músculo facial, ele está diretamente ligado à pele, causando com isso uma variedade de expressões, como sorrir, alegria, tristeza, raiva, enfim. Então, você gostou dessa curiosidade? Eu amei. Então, vamos para outra. Você sabia que o músculo da mastigação é extremamente forte? Bom, o músculo masseter, que é o músculo responsável pela mastigação, é forte porque ele é responsável por quebrar os alimentos para a nossa digestão. Isso é por causa da sua estrutura em ligação com a mandíbula, sabe? Então,
Então, por causa dessa ligação com a mandíbula, o que deixa extremamente forte esse músculo, né? Que esse músculo ele pode ter também uma mordida com uma pressão de até 90 quilos. Você sabia que é interessante, né? Então, vamos saber mais. Imagine levar uma mordida de 90 quilos, com a pressão de 90 quilos. É para arrancar o pedaço, literalmente. Então, vamos saber mais? Você está gostando do vídeo? Então, vamos lá. Vamos para mais uma curiosidade. Você sabia que o músculo da língua é o mais ágil do corpo? Bom, vem lá que eu te explico. Bom, o músculo da língua é ágil por conta de 8 músculos que fazem a sua composição, né? Ele tem fibras multidirecionais, permitindo movimentos rápidos e precisos. Ele ajuda na mastigação e na deglutição dos alimentos. Você sabia também que o movimento da língua é tão rápido assim, que é por conta dos 8 músculos envolvidos na sua composição. Ela pode ter movimentos ágeis, ajudando aí na sua mastigação, na deglutição do alimento e na sua fala. Você sabia disso? Tá sabendo agora, porque eu tô te explicando. Vamos lá, gente. Eu sabia que vocês não sabiam de nenhuma curiosidade dessa, por isso que eu trouxe. Então, vamos lá para mais uma. Você sabia que o músculo plastisma é tão fino que chega a ser transparente? Então, vamos lá que eu vou te explicar. O músculo plastisma é fino e transparente. Ele fica logo abaixo aqui da pele do pescoço e da parte inferior do rosto, né? A sua principal função é a expressão facial, né? Ou seja, ele ajuda com que a gente faça expressões faciais, como rir, como franzir a testa, enfim. E por ser tão fino, né, esses movimentos, eles são sutis e delicados na pele. Eles são sutis e delicados na pele, né? Bem interessante, né, gente? Então vamos para mais uma. Vocês estão gostando, que eu sei. Então vamos para mais uma curiosidade. Você sabia que o músculo trapézio é fundamental para a postura e sustentação da cabeça? Vem lá que eu te explico. O trapézio ele é crucial e vai fazer o papel duro, árduo, porque ele que vai suportar a cabeça e manter a postura ereta, permitindo os movimentos como inclinar a cabeça e levantar os ombros, entendeu? E ele vai ser crucial aí para uma boa postura, entendeu? Então vamos lá para mais uma curiosidade. Gente, eu sei que vocês estão amando essa parte, mas vamos lá para a última curiosidade, né? Você sabia que o músculo da laringe são fundamentais para a produção da voz? Sim, os músculos da laringe, né, eles ajudam as cordas vocais, controlando a tensão e criar diferentes tons e sons da voz, né? Quanto mais tensos e próximos, mais aguda a voz é. Deixa eu tentar aqui fazer uma voz aguda, deixa eu ver. Oi, meu nome é Gabriel do Carmo e eu estou falando em agudo. Vamos lá. Isso, né, é o que ocorre quando as cordas vocais estão mais tensas e próximas, gerando aí uma voz mais aguda. E quando elas estão menos tensas e afastadas, elas fazem aí uma voz mais grave. Então, deixa eu tentar aqui fazer uma voz mais grave. Eu tô falando aqui numa voz mais grave, eu não sei imitar a voz grave, enfim. Então tudo isso ajuda, né, na entonação e no volume da voz. Por fim, né, encerrou aqui os momentos curiosidades, que eu sei que você gostou também, né, claro. Então, se você gostou desse momento de curiosidades, porque eu adorei. Então agora, saindo, né, dessa parte, vamos ver alguns casos clínicos. Então vem comigo. Então, gente, partindo aqui para alguns casos clínicos ou condições clínicas, né, eu trouxe a síndrome da cabeça caída, que é quando ocorre com que os músculos do pescoço estão fracos ou danificados, né, fazendo com que a cabeça caia para frente ou para o lado. Essa doença pode ser causada por várias condições, né, como distrofia muscular, doenças neurológicas, neuromusculares, inflamações ou traumas que enfraquecem o músculo do pescoço, fazendo com que ele caia, né, para frente ou para o lado. E aí estão, né, algumas imagens que vocês podem ver, né, dessa condição que acontece com o músculo do pescoço, que fazem com que ele caia, fique nessa posição ou nessa posição aqui.
Então, partindo, né, para o outro caso clínico, que é a paralisia facial periférica, né, que é quando os nervos, né, que controlam os nossos músculos faciais, eles ficam danificados, né, causando fraqueza ou paralisia de um lado do rosto. Isso pode ser resultado de algumas lesões ou infecções como o vírus da herpes, ou traumas, doenças autoimunes ou até mesmo exposição ao frio intenso, né? Esses fatores podem inflamar ou danificar o nervo facial, né? Levando à paralisia. Entendeu como acontece? Tipo, um nervo craniano 7, o nervo craniano responsável, o nervo craniano facial, né, que é responsável pelos movimentos dos músculos faciais, na paralisia, né, acontece com que ele é danificado, ou seja, impedindo os sinais elétricos de alcançarem esses músculos, causando justamente aquela paralisia. No caso, um lado do rosto não vai funcionar, não vai ter essa parte mecânica em que a gente, né, justamente expressa, né, nossas expressões faciais. E aí, no caso, vai ser paralisado. E aqui, né, eu trago alguns exemplos visuais aí para vocês verem, tipo Justin Bieber mesmo, tipo, alguns anos atrás, né, já é um caso assim meio recente, não é tão antigo, mas alguns anos atrás houve com que ele teve, né, a paralisia facial periférica, né, que houve com que um lado do rosto dele ficou inativo, né, perdeu as funções e ficou paralisado, né, um lado em específico. Então, gente, essa foi a minha parte, foi um prazer enorme aqui apresentar para vocês. Eu voltei de novo, passando agora para agradecer todo mundo que viu o vídeo. Espero que vocês tenham aprendido muito, que tenha ajudado aí, né, complementado o estudo de vocês. E é isso.